é a ressurreição, comemora-se a ressurreição de Jesus. A Páscoa, para nós aqui, para cristãos, é isso, a ressurreição de Jesus. É óbvio que o comércio, que os costumes, algumas tradições, elas vão além disso, elas têm um monte de coisas que não tem nada a ver. Mas também não é proibido, vedado a ninguém fazer, né? Então, por exemplo, pessoas costumam comer peixe nesse dia, outros querem ovo de Páscoa, chocolate. Isso, irmão, não influencia em nada. Ah, mas se você comer um ovo de Páscoa, vai para o inferno? É óbvio que não. É óbvio que não, né? O importante é que você saiba o verdadeiro sentido. É a ressurreição de Jesus. Pronto, né? Ah, e se eu ganhar um ovo de Páscoa? Coma. Não tem problema nenhum, né? Se você ganhar um ovo de Páscoa, amém. Se você quiser presentear alguém também, amém. Será que Jesus vai me repreender se eu der um ovo de Páscoa? Irmãos, Jesus é a pessoa mais gentil que já houve nessa terra. Jesus é a pessoa mais amável que já pisou esse chão. Jesus não vai se opor de você oferecer um chocolate a alguém, não vai. Porque o nosso Jesus era gentil. Ele era muito amável, sábio, né? Ele não ia... Se você está fazendo isso por gentileza, por gratidão, para agradar alguém, você acha que Jesus vai ser contra? Não. O importante é que você saiba. É igual no Natal. No Natal, todo mundo corre, compra um monte de coisa. Você quer presente? Amém. Jesus nasceu. Também não, nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. O nascimento de Jesus, pelo que se entende, como se lê na Bíblia, pelo que se estuda, as estrelas, tudo que aconteceu, foi por volta de setembro, né? Mas, enfim, não quer dizer nada. Amém. Quem quer fazer, faça, não tem problema. Também você não vai ser juiz, né, para ficar julgando as pessoas. Ah, isso está certo que ele está errado. Não, deixa cada um fazer o que acha melhor. O importante é que você saiba que hoje se comemora a ressurreição de Jesus. E o mais importante que comemorar a ressurreição de Jesus é que Jesus esteja vivo em você. É que Jesus esteja vivo no seu coração. É que Jesus esteja vivo nas suas práticas. É que Jesus esteja vivo no que você faz. É que Jesus esteja vivo no que você está fazendo, vivendo, né? Porque você não pode matar Jesus na sua vida, não pode matar Jesus nas suas ações, não, ele tem que estar vivo. E como discípulo de Jesus que nós somos, nós temos que espalhar o que Jesus quer, que é o amor, né? Fazermos o máximo possível para sermos o mais amáveis possíveis, o mais tratáveis possíveis, porque isso é cristianismo. O crente não é uma pessoa diferente pela roupa que ele veste, não. O crente tem que ser diferente pelo que ele é em Cristo. Diferente no amor, no trato, né? Não é aqueles crentes que alguém fala bom dia, ele nem responde, não fala com ninguém, sisudo, cara feia, e depois vai falar que tem Deus no coração. O nosso Deus não é um Deus assim, né? Se Deus fosse sisudo, a natureza seria toda cinza, preto e branco. Não, a natureza é colorida, Deus é um Deus de bom humor. Veja como os animais são todos, cada um de uma forma, cada um tem um jeito. Nosso Deus é um Deus que quer cores, quer formas, é um Deus diverso, né? Um Deus que aceita a todos como somos. E se tiver que mudar, Ele nos muda, né? Tudo que tem em nós, que Deus não se agrada, Ele muda em nós. Se o Espírito está em mim, Ele vai me falar o que eu tenho que mudar, Ele vai me mudando e me moldando. É que a igreja, muitas vezes, quer ter uma maquininha de fazer crente, né? Então, a igreja tem uma forminha de moldar crente, a igreja pega uma pessoa, coloca na forminha e quer moldar aquele crente de acordo com a forma da igreja. Eu fiz um crentinho aqui, nossa cara, né? Nossa imagem e semelhança. Não, o crente não tem que ser a imagem e semelhança da igreja, tem que ser a imagem e semelhança de Deus, né? De Cristo. Então, deixa Cristo moldar, tratar, trabalhar. Irmãos, nós vamos ter muitas surpresas no céu. Tem muita gente que a gente tem certeza que não estará lá, que já está lá. E tem muita gente que a gente tem certeza que vai estar lá, que nem vai passar perto. Porque Deus não julga o que parece, Deus julga o que é. E tem muito crente que vive de aparência. Parece que é, mas não é. É igual um objeto falso, né?
tem o mesmo rótulo, a mesma etiqueta, tem a mesma composição, parece que é verdadeiro, parece que é, mas imita bem, parece muito, engana muita gente. Mas o Deus que criou todo mundo e todos, ele sabe quem é o verdadeiro, quem é o falso, quem é o autêntico, quem é a cópia. Né? Então nós temos que copiar Jesus, tem que copiar a Cristo, ser como ele, deixar para lá as afrontas, as coisas, tudo e entregar tudo a Deus. Viver em paz com todos, se possível, viver em paz com todos, né? Não fazer confusão com ninguém, viver em paz. Amém? Eu repito aqui uma frase que eu já falei essa semana, aqui na vigília, que eu ouvi e que eu guardei, que é o seguinte: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ou seja, a semeadura é livre. Você escolhe que semente você vai lançar. Você vai no seu celeiro lá, tem várias sementes, você escolhe qual que você quer. Escolhe uma e sai lançando. Você é livre para lançar a semente que você quiser. Só que na hora de colher, a colheita é obrigatória. Por quê, pastor? Obrigatoriamente você vai colher o que você plantou. Então, tem crente que gosta de ser amado, mas não ama ninguém. Lança um monte de semente de confusão e quer colher amizade. Quem lança semente de confusão, colhe confusão. Quem planta limão, não vai chupar laranja-lima. Vai chupar limão. Né? Pastor, eu gosto tanto de laranja-lima, mas eu plantei agora, estou colhendo só limão. Porque você plantou limão, tem que olhar a semente. Até parece a semente do limão, quando a laranja-lima até parece. Mas depois que nasce, o sabor é muito diferente. Né? Então, separe bem suas sementes. Seu coração é o celeiro. Então, quando você chegar no seu trabalho amanhã, tem várias sementes no seu coração. Qual que você vai lançar lá? Vai lançar raiva no seu emprego? Todo mundo vai ficar com raiva de você. Aí depois você fala, eu sou perseguido aqui, ninguém gosta de mim. Por que será, né? Aí quando você planta um monte de confusão e todo mundo se levanta contra você, você fala, é o diabo. Não, é você mesmo. Porque você lançou a semente. Agora, se você fizer o bem a todos, tratar todos bem, não fazer acepção de pessoa, amar a todos, buscar paz com todos, não tem por que você colher confusão, não. Amém? Então, assim é na nossa vida, assim é na igreja, assim é em casa, assim é no trabalho, é em todo lugar. Quer ser agradado, agrade. Quer ser amado, ame. Quer ser bem tratado, trate bem as pessoas. Né? Porque se assim a gente não fizer, irmãos, fica difícil. Porque os crentes, eles pensam assim, eu vou trata todo mundo mal, aí depois alguém trata ele mal e fala, ó o diabo, ó o diabo, ó o diabo. O diabo fala, eu não estou nem sabendo o que está acontecendo. Tem muitas culpas que o diabo leva que nem é ele, é a pessoa mesmo que faz. Né? Então, faça o melhor que você puder. E faça em Cristo. Irmãos, tudo o que fazemos, temos que fazer para a honra, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A pessoa te trata mal, aí você fala, o certo aqui na terra seria eu tratar mal também essa pessoa. Mas para a glória de Deus, e como eu sou de Deus, vou tratar bem essa pessoa que me tratou mal, para a honra e glória de Deus. É você tratar ela bem. Aí sabe o que acontece? Quando a pessoa trata alguém mal, e ela espera que também seja maltratada. Aí você trata você mal e você vai tratar ela bem, com gentileza, aquilo dá um choque nela. Né? Você já pensou uma pessoa que chega gritando assim, xingando tudo quanto é palavrão, aí você fala, bom dia, meu querido. Irmão, isso quebra a pessoa. Porque ela veio para ouvir palavrão também, porque ela falou um monte, ela também quer ouvir. Aí você fala, bom dia, meu querido, Deus te abençoe. O que você quer? Aí pronto, as armas dela, ela fala, eu vou ter que usar outras armas, que essa daqui não funcionou. Aquilo quebra a pessoa. Né? Eu trabalhei um tempo na escola lá, atendendo pais, e tinha pai que já chegava gritando. Né? Quando vinha no portão, você já estava gritando lá no portão, causando, já vinha causando, né? Já vinha todo peito estufado gritando lá da rua. Aí quando punha a cara assim, que começava a gritar, eu falava, bom dia, meu querido, o que você quer hoje? O que a gente pode te ajudar? Aí, não, aqui, então, meu amado, entra aqui, vamos conversar. Vem, vamos conversar, entra aqui. Quer tomar uma água? Pronto, daqui a pouco a pessoa saía de lá falando baixinho
E ainda agradecer, não, obrigado, desculpa aí, eu cheguei gritando, estava nervoso, você desculpa. Amém, está desculpado, fique em paz. Agora, se você também grita daqui, grita de lá, irmão, aí fica nesse teste de quem grita mais alto, né? Em terra, eu gosto também de uma frase que diz o seguinte: olho por olho, dente por dente, no final todos acabarão cegos e banguelos. É verdade, porque eu furo seu olho, você fura o meu, eu quebro seu dente, você quebra o meu, nós vamos ficar cego e banguelo, pronto. Então alguém tem que falar, não, peraí, você quebrou o meu dente, não tem problema, eu vou consertar, não vou quebrar o seu, não. Senão nós vamos ficar os dois banguelos, vamos ficar assim, a gente para aqui. Alguém tem que pôr fim à violência. E sempre a pessoa da paz é quem serve a Deus. Amém? Pastor, mas aí eu tenho que ser besta? Bem-aventurados os bestas, porque eles herdarão o reino dos céus. Mas eu sou esperto, então, coitado. Quando você abrir o olho, estiver num lugar bem quente, você fala, não é o Nordeste, é o inferno mesmo. Porque é para lá que vai os espertos, né? Ah, esse cara é esperto, ele engana todo mundo, ele é esperto. Ele vai para o inferno. Os espertos vão parar lá. Esse irmão é um besta, tudo ele deixa para lá, ele não cobra nada de ninguém, ele deixa tudo para lá, ele é um bobo. Os bobos herdarão os céus. É os mansos, né? Amém? Ser manso é isso. É você deixar para lá, deixa para lá. Louvado seja Deus. Agora vamos lá, vamos entrar na palavra de Deus. E bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que morreu por nós e por isso nós estamos aqui. Como hoje é o culto da Páscoa, vai ter que cortar bastante coisa aí, né? Como hoje é o culto da Páscoa, nós vamos falar da morte de Jesus e da sua ressurreição. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 11. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. Nós vamos ler alguns versículos aqui em João 20, 11, que diz assim, olha só. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai, vosso Deus, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Senhor, essa é a tua palavra. Fale conosco, Senhor, nessa manhã, naquilo que nós precisamos ouvir, não naquilo que queremos, porque o Senhor sabe quem somos e do que precisamos. Louvado seja o teu nome pela ressurreição do teu Filho Jesus. E nessa manhã toda a honra e glória é a ti, Senhor. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então aqui o sepultamento de Jesus havia sido feito. Jesus morreu na cruz, foi sepultado. Muitas pessoas pregam que Jesus era rico, que Jesus tinha posses, que Jesus tinha isso, tinha aquilo. Isso não passa de uma má aplicação da Bíblia. Jesus é rico, sim, Jesus é dono de tudo, porque ele é Deus. Mas quando ele veio à terra, ele veio ter nada. Na terra, Jesus não tinha posses nenhuma. Jesus tinha uma única túnica.
Jesus não tinha casa própria, não tinha. Jesus não tinha bens materiais, nenhum. Jesus morava em Nazaré. Jesus nazareno, não porque ele nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Ele é belemita de nascimento, nasceu na cidade de Belém, que é a cidade de Davi. Depois ele foi criado na cidade de Nazaré, que é um vilarejo com 2 ruazinhas só. Morava poucas pessoas naquela vila, muito pobre. Jesus morava ali. Ali ele foi criado. Quando Jesus atinge a maioridade, o José já havia morrido, e Jesus vai pregar na sinagoga onde ele morava, de Nazaré, e ele é expulso de lá, porque ele já começa então a falar quem ele é e para que ele veio. Ele é expulso e ele vai para Cafarnaum. Provavelmente mora na casa de uma tia em Cafarnaum. Lá ele conhece Pedro, passa a morar na casa de Pedro, de favor, obviamente, depois vai morar na casa da sogra de Pedro, e o fato é que Jesus não tem uma casa dele própria. E Jesus também vai trabalhar com eles de pescador, vai ficar por ali, vai ter o seu ministério. Depois ele assume o ministério junto com os seus discípulos, e por 3 anos ele fica andando pela região da Galileia, da Samaria e também de Jerusalém, pregando o evangelho, aquilo que será o evangelho, mas falando da palavra de Deus e de si próprio, aquilo que será o evangelho. Ok? Porque Jesus não pregava o evangelho, porque o evangelho veio depois, né? Então Jesus não pregava o evangelho. Jesus falava da palavra de Deus e do jeito que o crente tem que ser, da pessoa tem que ser. A gente fala o crente, mas o crente nem existia. O crente é aquele que crê. O fato é que Jesus, eu sempre digo isso aqui, Jesus não veio pregar o evangelho, porque o evangelho é depois que os discípulos vão pregar. Jesus veio para viver na terra como gente, para mostrar para a gente como gente tem que ter gente. Então Jesus veio para salvar, para livrar, para libertar, para salvar, para curar, mas também veio para dar exemplo de como viver. Jesus não podia só escrever um livro e nos mandar ler, como foi aqui a Bíblia. Mas Jesus veio viver aqui como gente, para mostrar para a gente como a gente tem que viver e ser como ele foi. Então Jesus veio viver na prática o que é ser gente. E aí ele foi afrontado, e aí ele foi ridicularizado, e aí ele foi desprezado. Tudo que nós somos hoje, Jesus também foi. Então, como que nós temos que lidar com essas coisas? Da mesma forma que Jesus lidou. Ele não era um homem de raiva, de ira. No momento da crucificação, nesse momento de execução, quando ia executar alguém, uma pena de morte, era comum, né, que os parentes das vítimas daquele algoz, daquele homem que está sendo executado, ficasse lá falando impropérios, xingando, falando coisas ruins para aquele que está sendo executado. E era comum também o executado também ficar falando desaforo para os parentes que estavam ali. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus intercedeu. Então, qual é a postura nossa em relação àqueles que nos atacam? É a mesma coisa. Não basta só perdoar, nós temos que interceder por eles, pedir, Deus abençoe essa pessoa. Alguém se levantou contra você, você não tem só que perdoar o mal, pelo contrário, você tem que abençoar, pedir para que Deus o abençoe e ajude, que Deus a dê vitória, dê força para que ela abra os seus olhos e veja que isso não está certo, mas é Deus quem faz isso, quem abre os olhos, não nós. Aí então Jesus é morto na cruz. E uma coisa que me chama a atenção na crucificação de Jesus, irmãos, é que Jesus, na cruz, ele vai continuar o ministério dele na cruz. O ministério que ele fez na terra continua na cruz. Porque o ministério de Jesus na terra era cuidar dos desprezados, trazer tranquilidade e paz àqueles que estão angustiados, desesperados, trazer salvação àqueles que estão perdidos, curar aqueles que estão enfermos, salvar aqueles que estão se perdendo. Esse era o ministério de Jesus. E na cruz, mesmo com os pés pregados, com as mãos pregadas, Jesus continua exercendo seu ministério. Porque ele intercede por quem está matando a ele, e ele ainda intercede pelo ladrão que está do seu lado
e que diz: lembra-se de mim quando chegares no teu reino. E Jesus intercede por ele, dizendo o seguinte: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então o ministério de Jesus continua na cruz, quando ele está morrendo, mesmo com os braços e mãos pregados, as mãos e os pés pregados, aliás, ele continua ministrando, exercendo o seu ministério, fazendo aquilo pelo qual ele veio fazer. Ele não para de fazer, ele não deixa de fazer. Jesus não tira uma licença médica dizendo: olha, agora eu não posso, eu estou aqui, agora já era. Não, ele continua fazendo, ele continua intercedendo. E o fato é que Jesus, para falar, era um grande sacrifício, porque quando está crucificado, fica comprimindo o pulmão. Então, cada vez que vai falar para respirar, tem que se levantar, e você com o pé pregado tem que levantar os pés, imagine a dor. Toda vez levanta as mãos, os pés se levantam, o prego se move na mão, se move no pé, a dor é imensa, mas Jesus tem que se levantar para respirar. Para falar é uma dificuldade muito grande, e Jesus ali com toda a dificuldade para falar, sentindo toda a dor que ele sentiu, Jesus já tinha sido surrado imensamente. Ele morre depois de 3 horas na cruz, porque ele estava muito surrado, muito sofrido. E ele, então, usa essa pouca força que ainda tem para interceder pelas pessoas, para interceder pelo ladrão que está na cruz. Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas nos procuram para a gente ajudar, e a gente fala: Senhor, eu que estou precisando de ajuda. Eu estou pior que essa pessoa, como que eu vou ajudar? Mas ajude, faça o que você puder. Porque o nosso Deus, irmãos, Deus não erra no que Ele pede. Deus não comete erros nem falhas. Se Deus manda alguém lá pedir ajuda para você, é porque Deus sabe que você pode ajudar. Quando eu falo ajuda, não é só dinheiro não, viu? Ajuda é tudo. É você falar para a pessoa: não posso te dar dinheiro que eu não tenho nada, mas eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você, eu vou estar do seu lado, pode contar comigo. É importante isso. Por exemplo, nós temos a nossa irmã que faleceu, vai ter o sepultamento dela amanhã. Quando nós formos lá, as pessoas já perguntavam para mim várias vezes: pastor, o que eu falo quando eu chego num velório? O que eu falo para os familiares? É meio difícil falar alguma coisa. Irmãos, num velório, pouco se precisa falar. A pessoa que perde um ente querido, ela não precisa ouvir palavras. Sabe o que ela precisa? Saber que os amigos estão lá. Às vezes você chega num velório de alguém que faleceu, o parente está ali do lado do corpo, você chega lá, dá um abraço, a pessoa chora, você também, ninguém fala nada, mas todo mundo entende tudo. O importante é aquele abraço quer dizer para ele: você não está só, eu estou com você. Sabe o que é isso que quer dizer? Você está dizendo para ele: nessa hora da sua dor, eu estou compartilhando com você essa dor. Eu estou chorando com você, porque você chora, eu choro com você. Eu gosto de Jesus, porque Jesus, tudo ele nos ensinou. Jesus, quando recebeu a notícia de Lázaro que estava morrendo, estava enfermo, Jesus esperou para voltar lá, chegar lá depois de 4 dias. E Jesus sabia, obviamente, que Lázaro ia morrer e que tinha morrido. Aí ele disse: Lázaro está dormindo, vamos acordá-lo. E quando Jesus vai lá, ele sabe que Lázaro está morto, ele sabe que já faz 4 dias, e ele sabe que vai ressuscitar o Lázaro, ele sabe tudo. Mas quando Jesus chega lá, mesmo sabendo de tudo isso, Jesus chega lá e chora. Por quê, irmãos? Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, por que ele chora? Se você vai a um velório e Deus já te revela que você vai fazer uma oração e o morto vai levantar, você chega nesse velório e você fala o quê? Ei, para de chorar todo mundo aí, acabou a tristeza, o morto vai levantar agora. Aí você faz sua oração, o morto levanta e todo mundo fica alegre. Jesus podia ter feito isso. Mas por que Jesus chegou naquele momento de tristeza, todo mundo chorando? Por que ele não disse: parem de chorar, e o Lázaro vai ressuscitar agora? Não, ele não faz isso. Ele chega lá e mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele chora. Porque ele chorou com aqueles que estavam chorando. Assim como também, depois, quando Lázaro ressuscita, ele vai se alegrar com os que se alegraram por Lázaro ter ressuscitado. Isso quer dizer você respeitar a dor do outro e saber o momento certo. Muitas vezes tem crente que fala: esse irmão só vive chorando.
Ah, eu não, eu sou muito alegre. É porque você está na sua fase boa. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Aí tem irmão que está no tempo de rir, ele está rindo. Só que o outro está chorando. Aí ele tem que chegar perto do outro que está chorando e parar de rir e chorar com o outro. Ajudar o outro no choro. Isso é cristianismo. Isso é mostrar para o outro que você o ama. Embora você esteja num momento de alegria, amém. Você faz uma pausa no seu riso e vai chorar com aquele que está chorando. Vai se associar a ele no choro, para ser companhia dele na hora difícil. Amém? Irmãos, é muito fácil você ter amigos na hora que você está bem. Quando você está bem financeiramente, quando você faz um churrasco na sua casa, vai os amigos, os parentes e até aqueles que você nem conhece vão, né? Porque você tem um churrasco, você pode comprar bebida, é uma alegria, está todo mundo na sua casa, todo mundo bate nas suas costas, você é querido, você é o cara. Mas quando você está desempregado, passando necessidade, aí você liga para a pessoa, ela não atende, você manda mensagem, não responde, porque ela fala, já vai pedir alguma coisa. Então, eu gosto muito de um quadro que eu vi na Santa Marcelina aqui, no hospital, dizendo assim, quer saber quem são seus colegas? Dê uma festa. Quer saber quem são seus amigos? Fique doente. Porque colega aparece muito. Até quem você nunca viu fala que é seu colega, né? Mas quando você fica doente, são os amigos que vão se aproximar de você. São os amigos que estarão lá. Talvez fiquem poucos, mas aqueles que estiverem lá são seus amigos. São seus verdadeiros amigos, né? Louvado seja Deus. Então aqui, Jesus morre, é colocado na sepultura. Essa sepultura também emprestada. Porque Jesus, com tudo que Jesus foi fazer, ele usou mão de coisas emprestadas. Então Jesus, na última ceia, ele usa a sala de um homem emprestada, um cenáculo emprestado. Ele vai entrar em Jerusalém montado num jumento emprestado. Ele vai ser sepultado numa sepultura emprestada. Porque tudo era emprestado, porque Jesus não tinha os bens materiais. Porque ele veio mostrar que isso não é importante. Ontem mesmo, no grupo dos homens, nós falávamos sobre isso. Porque no céu as ruas são de ouro. Não para a gente dizer, na terra eu era pobre, agora eu tenho ouro até na rua para andar. Agora eu sou rico, agora eu estou pisando no ouro. Não, não é esse o sentido de que no céu tem ruas de ouro, não é esse o sentido. O sentido é, no céu, o ouro não tem valor nenhum, serve para ser pisado. O ouro que aqui causa até morte, no céu, é o calçamento do céu. O asfalto do céu é ouro. Sabe por quê? Porque lá o valor não é o ouro. O que tem de mais precioso no céu é a presença de Deus. É Jesus iluminando aquele lugar. É a glória de Deus. Todo o brilho de lá não vem do ouro, não vem da prata, não vem das pedras preciosas, mas vem do próprio Deus que ilumina aquele lugar com a sua presença. O trono de Deus, cuja água sai debaixo desse trono, é um rio que corta a cidade. Então lá o ouro que aqui é preciosíssimo, lá é o calçamento da rua. Porque lá o ouro não tem valor. Porque lá as coisas materiais não têm valor. Porque o que vale lá é a presença e a glória de Deus. É a glória de Deus. Você está olhando para a glória de Deus, você vai lembrar que ouro é ouro. Ouro não tem valor nenhum lá. É para pisar mesmo, é para calçamento. Porque a riqueza do céu é o dono do céu. É a presença da glória de Deus. É o Senhor lá. É Jesus. Você acha, irmão, que você, cara a cara com Jesus, você vai lembrar que ouro é ouro? Que ouro nada. Eu quero saber é da presença de Deus. Essa é a riqueza maior. Então Jesus sepultado por 3 dias, essa sepultura também de 3 dias emprestada, né? É uma coisa simples, porque talvez quando este homem emprestou a sepultura, porque uma sepultura dessa que Jesus foi sepultado, era caríssima, né? Vou só explicar alguma coisa para que os irmãos entendam. Aqui no Brasil, a gente, quando vai usar uma sepultura, cava-se no chão, põe lá a sepultura, outros compram aquelas gavetas, tem aqueles túmulos mais trabalhados, mas via de regra é no chão ou então em gavetas de concreto. Mas lá, no povo oriental, lá em Israel,
a época em que Jesus morreu, né? As sepulturas não eram no chão, eram em pedras, era feito em pedra, em cavernas. Então escavava-se a rocha e fazia lá uma sepultura. Por quê? Porque o morto era colocado nessa caverna e depois, quando ficava só o osso, eles iam lá, pegavam aqueles ossos, colocavam em vasos de barro, urnas de barro, e então levavam para um outro lugar para guardar os ossos. Então, o sepultamento era feito em duas fases, né? Uma fase para ficar sem a carne, só os ossos, depois os ossos eram levados para um outro lugar, uma sepultura definitiva. No caso de Jesus, a sepultura de Jesus, quando foi emprestada, era caríssima, porque para fazer uma sepultura escavada na rocha, do tamanho que foi a sepultura onde Jesus ficou sepultado, era muito caro. Então este homem era rico, dono daquele jardim, e fez essa sepultura que era para a família. Mas pense você agora que ele empresta essa sepultura. E a esposa dele pode dizer: nossa sepultura, da nossa família, que foi tão caro, agora você emprestou para um homem, e aí, quando morrer alguém da nossa família, como é que a gente vai fazer? Já vai ter alguém lá, né? Mas calma, né? Ele podia dizer para a esposa: calma, porque eu só emprestei por 3 dias. Depois de 3 dias já será devolvida a sepultura. É um empréstimo o empréstimo mais curto que houve de sepultura foi esse, 3 dias. Né? E ao 3º dia, Jesus então sai dessa sepultura. O texto que nós lemos é exatamente a parte onde Jesus ressuscita, e as mulheres vão até lá. É interessante isso que as mulheres vão, porque os homens, aqui, os discípulos de Jesus, embora o texto indiretamente não diz isso, mas nós podemos dizer que os homens estavam com medo de ir até a sepultura de Jesus. Porque o pensamento é: mataram o mestre, agora vão matar quem? Os discípulos. Você mata o mestre, depois os seguidores. Então os discípulos de Jesus estavam com medo de ir até a sepultura. As mulheres não andavam sós. As mulheres tinham que ser acompanhadas com os homens. Aqui as mulheres vão ter que ir lá na sepultura, lá tem soldados. Era para os homens estarem junto com elas, para estarem lá, nesse ato, para levarem as mulheres até a sepultura, para que elas vão embalsamar o corpo, passar perfumes no corpo. Mas os homens estão com medo, e vão só as mulheres. E quando chega à porta do templo, do sepulcro, está aberta a porta do sepulcro. E quando elas olham lá dentro, não há mais o corpo de Jesus, não está lá. Ela então vê 2 anjos, um sentado aos pés e outro à cabeceira. E ela então pergunta para esses anjos aqui, não com asa, nada disso. Jovens, anjos, homens, mas são anjos, estão lá em forma de homem, humanos. E ela olha para esses homens e pergunta: onde colocaram o meu mestre? Ele estava aqui, onde o puseram? Né? E ela então está chorando, porque agora cadê o corpo? Ela foi passar o perfume no corpo, o corpo não está lá. Onde está o mestre? Onde o levaram? E então eles vão dizer para ela o seguinte: mulher, olha só o texto que nós lemos, João 20, 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, baixou-se, olhou para dentro do túmulo, e viu anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e um aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus. Mas ela não reconheceu, porque Jesus estava mudado. Porque Jesus foi morto na cruz, ele levou tapas no rosto, certamente o rosto estava inchado, ele apanhou no rosto, a coroa de espinhos, sangue escorreu, ele estava muito ferido, muito machucado, ele foi muito surrado, então ele estava deformado, mas aqui ele estava glorificado, um corpo mudado, ainda não era o corpo que ele receberia na glória, obviamente, mas ele estava mudado, já o seu semblante já era outro, porque ele já havia ressuscitado da morte para a vida. E é óbvio que entre a morte e a vida há uma diferença de semblante. E aqui Jesus estava diferente, e ela não reconheceu Jesus, e ela olha para Jesus e diz o seguinte: olha, ela não reconhece e pergunta para Jesus, e Jesus, aliás, vai perguntar: mulher, por que choras? A quem procuras?
Irmãos, eu quero afirmar nessa pergunta de Jesus, nessas duas perguntas. Você parou para pensar que essas duas perguntas de Jesus para Maria é umas perguntas que para nós também, a resposta dessas perguntas é a maior parte da nossa vida vem das respostas dessas duas perguntas. Você já parou para pensar que a nossa vida, a maior parte dela, nossa vida adulta, nós os adultos, né, que temos problemas, os jovens não têm, as crianças também não, mas nós adultos que já temos problemas e sabemos e temos que lidar com eles, essas duas perguntas, elas já embarcam a maior parte da nossa vida. Já parou para pensar que a maior parte do nosso sofrimento é exatamente pelo que a gente procura e pelo que a gente chora. A nossa vida, se você parar na sua consciência para pensar a sua vida, você vai pensar o maior tempo que eu já chorei. Por que você já chorou? As coisas que já te fez chorar. O motivo do seu choro, na maior parte da sua vida, é por coisas que você buscava. A quem busca? Quando dependendo do que a gente busca, a gente vai chorar muito, vai chorar menos. Mas o motivo da nossa busca, a causa da nossa busca, aquilo que a gente está buscando, é que vai causar o nosso choro ou não. E muitas vezes a gente tem chorado, sofrido, porque a gente tem buscado coisas erradas. Não é o caso da Maria, mas o nosso caso sim. Porque muitas vezes a gente busca coisas que não é para nós. A gente gasta energia no que não é para nós. Então, a gente chora, sofre por coisas que a gente nem precisa. Você compra alguma coisa, se endivida todo. Você sofre para pagar, chora para pagar aquilo. E depois, no fim das contas, você nem usou aquilo que você comprou, nem te fez bem, você nem teve prazer com aquilo. É mais ou menos a história das formigas que estavam querendo atravessar um rio para fazer uma ponte para cruzar o rio. E elas então se organizavam, faziam alguma coisa, dava errado, até que elas chamaram um castor, que o castor faz aquelas barragens, né? Entende de rio, faz barragem e tudo. E as formigas chamaram um castor e falaram para o castor, como é que a gente faz uma ponte para cruzar o rio para o lado de lá? E ele disse, a primeira pergunta que vocês têm que responder é, para que vocês querem ir para o lado de lá? Elas falaram, então, a gente não sabe ainda, a gente não sabe. Para que a gente quer ir para lá? E depois elas conversaram e perceberam, é verdade, a gente nem quer ir para lá, vamos ficar aqui. Então elas ficaram tanto tempo pensando em uma ponte, mas elas nem sabiam o que ia fazer do outro lado. A gente sofre tanto por coisas que a gente busca, que nem é necessário para a gente, que a gente nem precisava. Porque se a gente buscasse a Deus, Deus acalmava o nosso coração e a gente não precisava sofrer daquele jeito. Então a gente está chorando porque a gente é desobediente a Deus, não ouve Deus. A gente está gastando nossa energia buscando coisas que não são para nós, que não vão nos trazer contentamento, que não vão nos trazer alegria. A gente vai gastar nossa vida para buscar alguma coisa que não fez sentido, que não faz sentido. Então, irmãos, nós precisamos ser mais sábios e ouvirmos Deus. Quantas coisas, né, que Deus não nos deu, na hora a gente chorou, reclamou, até blasfemou. Aí passou anos, a gente olha para trás e fala, graças a Deus que Deus não me deu aquilo. Olha que livramento. Não é? Olha que livramento. Eu já contei para vocês o testemunho de um homem, um irmão, que passou numa agência de carro, de ônibus, viu um carro, ficou encantado por aquele carro, voltou na semana, viu aquele carro, viu tudo, queria comprar, ficou desesperado para comprar aquele carro e ajuntou o dinheiro, foi comprar o carro. Aí no dia que ele foi comprar o carro, a mulher foi com ele. Quando a mulher dele olhou o carro, tudo maravilhoso. Aí ele falou, então, vamos assinar, eu vou pagar, vamos levar o carro. A mulher chamou ele no canto e falou, não compre esse carro. Por que você não gostou? Eu gostei, adorei, achei lindo, maravilhoso, mas Deus colocou no meu coração uma coisa para não comprar esse carro. Aí ele não comprou, mas ficou contrariado. Ele falou, você fez eu perder aquele negócio, e o vizinho dele comprou. Aí ele disse, olha aí,
meu vizinho comprou o carro, aí ele ficava vendo o carro, o vizinho andar com o carro, ficava tudo, olha aí, esse carro era para ser meu, esse carro era para ser meu, e reclamando com a esposa, Até o dia em que o vizinho chegou e ele falou, cadê o carro? O vizinho disse, meu amigo, fui fazer uma viagem, a polícia me parou, aquele carro foi vistoriado e descoberto que aquele carro era clonado e o carro foi apreendido. E agora eu estou respondendo à justiça, tentando reaver, mas não consigo. Ele entrou em casa e disse para a esposa, muito obrigado, que Deus continue te usando assim. Então, irmãos, tem que buscar de Deus a resposta. Maria, por que choras? A quem buscas? No caso da Maria, a busca era boa, ela estava buscando Jesus. Estava chorando por ausência de Jesus. Estava chorando pela ausência de Jesus. Esse Jesus foi o Jesus que libertou Maria de demônios. Essa Maria era endemoniada e Jesus libertou ela dos demônios. Então ela amava esse Cristo, ela amava esse Jesus, ela amava este libertador. E agora ela queria, por gratidão, passar perfume no seu corpo, embalsamar o seu corpo, mas ele não podia, porque o corpo não estava lá. E ela foi buscar Jesus e não encontrou, e ela queria Jesus, e ela chorou pela presença de Jesus, ela chorou por Jesus. Quando nós choramos por Jesus, é um choro bom, é um choro útil, chorar pelas coisas de Deus. Mas nós choramos por coisas que vão perecer, choramos por um carro que um dia vai enferrujar, por uma casa que um dia será velho, choramos por algo que vai durar apenas algumas horas, ao passo que devíamos chorar e buscar as coisas de Deus. Então aqui a Maria estava buscando as coisas de Deus, porque ela é Jesus. E ela não reconheceu Jesus. Quantas vezes a lágrima embaça tanto nossa vista, que a gente não reconhece nem Jesus. Quando você está chorando com o olho todo embaçado, né? Você não reconhece nem Jesus. Porque nós, pobres, sabemos chorar. A gente chora com gosto mesmo, né? O rico não, ele chora, quase não sai lágrima. Mas nós sabemos chorar. E quando a gente chora de verdade. E aí a gente não enxerga nada, porque toma conta aqui, né? A lágrima. E aí não conhece o Jesus. Agora veja só. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda. Ela disse, ela supôs que ele era um jardineiro, um cuidador ali. E disse para ele assim, Senhor, tu tiraste, dize-me onde puseste que eu vou buscar. O Senhor tirou ele daqui, fala onde o Senhor pôs que eu vou buscar. Ela não conheceu Jesus. Olha que lindo, irmão, isso é lindo. Disse-lhe Jesus, Maria. Irmão, isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Olha, quando eu falo de Jesus, eu falo com alegria. Porque eu consigo ver Jesus na Bíblia, não como um Deus de religião, não. Para mim, Jesus não é um Deus de religião. Não é mais um Deus de religião, não é. Jesus é maravilhoso, porque, olha, Maria. Jesus chamou ela Maria. Quando Jesus chamou o nome dela, ela soube quem era. Aí ela disse, mestre, irmãos, as pessoas podem falar o que quiser com a gente. Quando a gente está na aflição, na angústia, na tribulação, no choro, muita gente fala um monte de coisa com a gente, tá bom, mas aquilo não nos contenta. Mas quando Deus fala com a gente, basta Deus dizer o nosso nome. A mulher estava angustiada, chorando, mas quando Jesus disse Maria, só Jesus chamava ela daquele jeito. Maria era o nome dela, todo mundo chamava ela de Maria. Mas aquele Maria, aquele tom, aquela voz, daquele jeito, ali naquela voz estava envolvido todo o cuidado, o carinho que Jesus tinha. E ela entendeu, só Ele fala assim comigo, só Ele me chama assim, só Ele me conhece dessa forma, só Ele sabe dessa maneira como eu estou. A voz de Jesus entrou no ouvido dela, Maria. Quantas vezes ela já tinha ouvido o nome dela, mas agora era diferente, era o Cristo que estava falando. Não era um jardineiro do cemitério, não era um guarda, era o Cristo ressurreto que chamou o seu nome Maria, Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Como esse Jesus é maravilhoso. Você sabe que o primeiro nome que Jesus disse depois de ser ressuscitado não foi Pedro, não foi João, foi Maria. Foi a mulher que foi buscá-lo. Maria, só Ele fala assim comigo. Tem coisas que Deus fala conosco que só a gente entende.
Um dia eu estava muito angustiado, triste, muito triste, angustiado demais. E aí, no trabalho, eu saí para o almoço e saí andando lá no centro de Guaianazes. Eu estava ali andando. Eu estava de calça jeans, de tênis, camiseta, não estava fantasiado de crente, não. E aí, o farol fechou, estava fechado, tinha gente do lado de cá, eu do lado de cá. Aí o farol abriu, o povo daqui foi para lá, o povo de lá veio para cá. Quando nós passamos no meio da rua, tinha um homem vindo de lá para cá, ele olhou para mim e falou: Pai do Senhor, meu irmão. Irmão, nunca vi aquele homem na minha vida. Mas quando ele disse Pai do Senhor para mim, na hora eu senti a presença de Deus. Aí eu falei: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Sabe o que Deus me falou ali naquela palavra dele, Pai do Senhor? Deus quis dizer para mim, eu estava triste, estava angustiado, mas quando eu passei ali, é como se o Senhor falasse: você é o meu servo. Pai do Senhor, meu irmão, quando eu cheguei do outro lado da rua, eu falei: eu sou servo de Deus. O Senhor está comigo, eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus, eu tenho a paz do Senhor, eu sou do Senhor. Aí então aquilo já me deu ânimo, eu voltei para o meu trabalho mais animado, porque eu falei: eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus, eu tenho a paz do Senhor em mim, eu sou servo dele. Não falou o meu nome, não falou nada, só falou: Pai do Senhor, meu irmão. Quantas pessoas já falaram isso para mim milhares de vezes? Mas naquele dia, uma pessoa que não me conhecia, olhou para mim e disse: Pai do Senhor, meu irmão. E o Senhor, foi a forma que o Senhor me chamou e disse: Cláudio, você é o meu servo, eu estou com você. É maravilhoso, irmão. Naquele momento, quando Jesus disse assim, Maria, ela ouviu aquela voz, é a mesma voz que ela ouviu depois de ser liberta daqueles demônios. É a mesma voz que ela ouviu depois que aqueles demônios a deixaram. Foi o mesmo rosto que ela viu depois que ela ficou liberta. Maria. É uma coisa simples. Maria era o nome mais comum que havia na época de Jesus. Era um nome muito simples. A gente falava isso em todo momento e para várias pessoas. Mas quando ela ouviu chamar Maria, ela disse Rabone, que quer dizer mestre, mestre, mestre. Oh, decantuita, assome declamos. Aleluia, louvado seja Deus. Mestre. Minha irmã, hoje você veio aqui ao culto, talvez você queira ouvir uma palavra, precisasse ouvir, ansiasse por ouvir uma palavra. Talvez hoje Deus só fale o seu nome. Talvez hoje Jesus olhe para você e só diga seu nome. Só diga seu nome. A pessoa, quando a gente está ali de joelho, angustiado, chorando, o Senhor fala o nosso nome. Não precisa mais nada. Sabe o que isso significa? Isso significa um Deus que me conhece. Essa mulher era a endemoniada, a ex-endemoniada, era isso, era aquilo, mas Jesus falou: Maria. Que Deus abençoe a nossa vida. Esse Cristo ressurreto, esse é o Deus que desceu da glória, veio habitar entre nós, morreu, sofreu, ressuscitou e ama as pessoas. E que nos conhece no pessoal, no íntimo, Maria. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. O que buscas? Essas duas perguntas, irmãs, levem para sua casa. E hoje, no decorrer do dia ou na semana, responda essas duas perguntas a Jesus. Por que choras e a quem buscas? Essa semana que você viva em função dessas perguntas, responda isso, do fundo do seu coração. Primeiro, por que choras? Segundo, o que buscas? Aqui é a quem buscas, né? Mas a gente pode traduzir, pode mudar aqui para o que buscas. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos?